Olá, vamos falar um pouquinho das religiões africanas e como que elas chegaram aqui. Bom, as religiões africanas, elas são oriundas do continente matriz África, tá? Lembrando que a África é um vasto continente, com vários povos diferentes, várias línguas, várias etnias, várias culturas. No norte da África, a gente tem o povo berbere, que são povos nômades que vivem no deserto, que pensam que estão ali próxima à região do Saara, que são, que praticam o islamismo. Temos outros povos como os pigmeus, enfim, os zulus, os bantos, que são povos que vivem na África subsaariana, ao sul do Saara, chamada África Negra, tá? Então, muitos desses povos, eles foram é, escravizados pelos europeus e os portugueses e trazidos para o Brasil, tá? A África também havia vários reinos importantíssimos, tá? Como o reino do Mali, Axum, Iorubá, é, o próprio Egito, né? Enfim, reino de Benin, vários reinos importantíssimos. E no período em que os portugueses, os europeus de uma maneira geral, no caso aqui com o Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses. Então os portugueses, eles trouxeram muitos escravos para o Brasil. Muitos desses escravos eram reis, rainhas, foram capturados, tá? Então a África, você tinha várias tribos. Então as tribos superiores, elas governavam e as tribos inferiores, muitas das vezes, elas eram vendidas e acabavam vindo para cá e sendo escravos. Bom, então, uma coisa importante que a gente precisa entender é que a religião africana, ela tem como base os orixás. Os orixás têm uma importância muito forte dentro da África. É como se fosse uma ideia de uma mitologia, uma cosmologia, em que os orixás, eles se baseiam em várias questões relacionadas à natureza, relacionada ao bem, para a prática de coisas positivas, tá? Dentro da ideia dos orixás. Então, as religiões africanas são politeístas, tá? São várias divindades. Então, quando os, os portugueses trazem os escravos para cá, aqui a religião era o catolicismo. E o catolicismo, muitos negros, eles eram obrigados a assimilar o catolicismo. E aí a gente chama esse processo em que os negros foram obrigados a se converter ao catolicismo de sincretismo religioso. Eles começaram a pegar os orixás e começaram a incorporar eles, santos católicos, com orixás africanos, tá? Como Ogum, Oxóssi, Oxalá. Oxalá seria o orixá supremo, o orixá importante para a questão do amor, da paz. Bom, então vários orixás africanos, eles são colocados, foram dados o nome de santos, tá? Santa Bárbara, São Jorge, enfim, Nossa Senhora da Conceição, vários santos católicos foram associados aos orixás por esse sincretismo religioso, mistura de religiões, ou seja, eles, não é que eles aceitaram, eles acabaram, para não perder a sua cultura, assimilando, tá, na religião africana, os santos católicos em relação à sua religião. Bom, e aí as religiões afrodescendentes, a gente tem dois exemplos, a Umbanda, tá, o Candomblé, enfim, essas religiões misturam ritos ligados à questão da natureza, à questão ligada ao sobrenatural e também a questão ligada à ideia da mitologia, tá? O que cada orixá ele pode trabalhar aí nas questões associadas à crença dos africanos. Então, o que é importante relembrar é o legado que as religiões africanas deixaram no Brasil, tá? Construídas. Em nenhum momento as religiões africanas elas eram usadas para o mal. Apenas com a introdução do elemento branco europeu é que os europeus começaram a propagar o mal em relação às religiões, tá? As religiões africanas. Então é isso. Espero que você tenha entendido a importância dos orixás. Os orixás são associados à mitologia, tá? O sincretismo religioso que levou
a religiões afrodescendentes aqui no Brasil, como a Umbanda e o Candomblé, e tantas outras, tá bom? Um abração aí para vocês.